Olá, viva, boa tarde, já está no ar o África Hoje, edição de 14 de novembro de 2018. Acompanhe a seguir os destaques. Há esperança para a prevenção do ébola no continente africano. Atiku Abubakar, candidato da oposição na Nigéria, denuncia ser vítima de intimidação. Pessoas com albinismo no Uganda contam com o apoio da Passerelle. Na República Democrática do Congo, o ambiente é de desânimo após a confirmação da renúncia da oposição em apoiar o candidato único às eleições presidenciais de 23 de dezembro. Residentes em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, expressaram frustrações nesta terça-feira, depois que 2 líderes congoleses da oposição desistiram de escolher um candidato único para a eleição presidencial do mês que vem. Patrice Futi, em Kinshasa, acha que teria sido ideal dar a Fayulu uma mudança na corrida para derrubar Kabila. Precisamos reconhecer que essas pessoas da oposição são volúveis, dizem alguma coisa pela manhã e outra à tarde. É triste. Isso mostra a imaturidade por parte do Tshisekedi. Dezenas de apoiantes da oposição congolesa manifestaram-se em Kinshasa na segunda-feira contra a escolha de Fayulu para enfrentar o sucessor preferido do presidente Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary. Não devemos regredir justamente agora, senão perderemos essas eleições. As divergências entre a oposição estão a abrir o caminho para a vitória da Frente Comum do Congo. A plataforma de Joseph Kabila, concluiu Muchabo Sylvain, outro residente em Kinshasa. A retirada de Tshisekedi e Kamerhe do acordo aparentemente pôs fim às esperanças de uma frente unida contra Kabila. As eleições de dezembro marcariam a primeira transferência pacífica de poder neste país da África Central desde a independência da Bélgica em 1960. A Serra Leoa foi selecionada pelos cientistas de um projeto europeu para participar nos testes de uma vacina contra o ébola. O país da África do Oeste foi o epicentro da maior epidemia de ébola, que afetou também a Guiné-Conakry e a Libéria. Na República Democrática do Congo, o atual surto de ébola é o maior da história do país. Mas no continente africano, neste caso na Serra Leoa, há casos de sucessos como o de Ema, que ganhou a batalha contra a doença e que lança alertas. O ébola é real. Se alguém disser o contrário, está enganado. O ébola é um vírus real. Eu conheço os efeitos do ébola neste país. Sei quantas pessoas o ébola destruiu na minha frente, afirma Emma Bangura. Aqui no coração da pior crise conhecida de ébola, sobreviventes como Emma, voluntários, cientistas e pessoal médico unem forças para desenvolver uma vacina. Mais de 1 milhão de voluntários saudáveis, adultos e crianças com idades entre os 17 anos participam no estudo clínico. Muitos dos médicos que agora monitorizavam o estudo estavam na linha da frente durante o surto. É uma experiência horrível ver um colega ser tratado como vítima do ébola e alguns dias depois ele ou ela estar morto. E eu ser o único a desinfetá-lo e colocar o corpo dentro do saco, desabafa médico Michael Murlai Camará, da Universidade da Serra Leoa. Amostras de sangue de voluntários são analisadas em laboratórios locais. A região não está ligada à rede elétrica, por isso os investigadores tiveram de usar geradores para alimentar os equipamentos de alta tecnologia. Primeiro estamos a analisar se a vacina é segura para o voluntário. Em segundo lugar, verificamos a sua eficácia, se vai funcionar em termos de prevenção da doença. A vacina testada na Serra Leoa está a ser desenvolvida por investigadores na Holanda. Este tratamento exige a combinação entre 2 injeções diferentes. Temos alguns resultados promissores. A vacina está a obter respostas em termos de imunidade fortes e duradouras.
E estamos muito felizes por isso. Um dos nossos próximos passos é o de obter as licenças necessárias para no futuro desenvolvê-la em termos comerciais, explica Kersen Lund, líder da equipa de desenvolvimento da vacina. O surto de ébola que se viveu no continente africano entre 2013 e 2016 matou mais de 11 mil pessoas. O ministro dos Assuntos Internos da África do Sul, Malusi Gigaba, demitiu-se do cargo de acordo com um comunicado da presidência do país. Gigaba tem estado sob pressão para deixar o seu gabinete, seguindo a uma decisão do tribunal que ele mentiu sob julgamento, violando assim a Constituição. Um tribunal sul-africano determinou em dezembro passado que Gigaba havia violado a Constituição quando negou ter aprovado uma solicitação do grupo Afrikaner para operar um serviço de migração para VIPs ricos no principal aeroporto de Joanesburgo. Na terça-feira, a presidência informou que Gigaba escreveu a sua carta de renúncia ao presidente Cyril Ramaphosa, dizendo que escolheu colocar os interesses do Congresso Nacional Africano, ANC, e do país acima dos interesses pessoais. Gigaba supostamente disse ao presidente que a sua renúncia não é uma admissão de culpa, acrescentando que ele não tinha feito nada de errado e deixou o serviço público com a consciência limpa. Mas para muitos críticos, os escândalos pessoais e políticos com os quais Gigaba estava envolvido tinham manchado a sua reputação. Mulazi é assim o segundo ministro do governo de Ramaphosa a renunciar ao cargo. No mês passado, o ministro das Finanças, Nyala Nene, renunciou ao cargo após a confissão de reuniões secretas entre 2010 e 2013 com os controversos irmãos Gupta. Gigaba, que se tornou num dos membros mais jovens do Parlamento aos 28 anos, também serviu como presidente da Liga da Juventude do ANC. Foi nomeado ministro adjunto dos Assuntos Internos em 2004 e, subsequentemente, serviu como ministro das Empresas Públicas, ministro das Finanças, antes de ser reafetado ao Ministério do Interior. O ministro dos Transportes, Blaise Zimande, foi nomeado pelo presidente Ramaphosa para ocupar também o cargo de ministro dos Assuntos Internos, até que uma nomeação permanente seja feita. Na Nigéria, a agitação política começou a 3 meses da data para a escolha do sucessor do presidente Muhammadu Buhari. O principal líder da oposição na Nigéria, Atiku Abubakar, alega que foi intimidado por agentes de Estado no aeroporto de Abuja quando chegou de Dubai neste domingo. Cheguei esta manhã no aeroporto de Abuja, onde fui revistado por agentes do Estado que tinham a intenção de me intimidar e a minha equipa, escreveu o candidato no Twitter. Em comunicado, o seu partido condenou veementemente o que considera como sendo cobardia do exército, da polícia e das forças paramilitares, o que designa de ataque ao seu candidato à presidência do país. O Partido Democrático do Povo, PDP, acusa a presidência da Nigéria de ordenar esse processo intimidatório contra o principal candidato da oposição. O comunicado refere ainda que os agentes de segurança avançaram contra o seu candidato e invadiram o seu jato particular, fazendo buscas de forma violenta no interior da aeronave, tendo apreendido o material de campanha daquele partido da oposição. Em entrevista à imprensa internacional, o candidato do PDP disse estar preocupado com a tensão que se poderá registar na campanha eleitoral. Atiku Abubakar, ex-vice-presidente da Nigéria entre 1999 e 2007, vai enfrentar o atual chefe de Estado, Muhammadu Buhari, nas eleições presidenciais a serem realizadas em fevereiro de 2019. E no Uganda há cada vez mais artistas envolvidos na política. O país realiza eleições gerais em 2021 e vários músicos e atores já expressaram a sua vontade em disputar os lugares na Assembleia Nacional. O Uganda vai realizar as próximas eleições gerais em 2021, mas já cerca de 7 músicos e atores revelaram a intenção de disputar posições políticas no Parlamento. Patrick Mujuka é ator, comediante e apresentador de rádio do Reino de Buganda, na sede do Distrito Eleitoral de Nakifuma.
But I'll come out and say... Eu direi o que tem de ser dito. Eu direi a verdade. Se o meu povo estiver a sofrer de um modo particular, eu vou mencionar isso. Ninguém vai calar a minha boca a dizer que eu não deveria dizer isso ou aquilo. Para mim, vermelho é vermelho, azul é azul, verde é verde. E não me venham dizer que verde é azul marinho ou azul celeste. Não, eu não vou aceitar isso, nem que tiver que ser espancado. Patrico Mujuca é candidato independente, mas ele está particularmente preocupado com o facto de os artistas estarem divididos em relação à política. Não devíamos continuar a estar divididos assim, ao ponto de nem mesmo trabalharmos juntos para algo que ajude as pessoas. Nós não podemos nos encontrar porque estamos divididos. As pessoas vão me ver com este ou com aquele. O que é que o meu presidente vai dizer? Não, nós não precisamos de trazer isso no nosso meio. Se introduzirmos isso entre nós, vamos falhar com o nosso povo. Hilary Kiaga, também conhecida como Doutora Hilderman, Geoffrey Lutaia e Ronald Mainja, estão entre os músicos que declararam as suas ambições políticas. Até agora, apenas uma artista feminina falou publicamente sobre a intenção de disputar o distrito eleitoral do município de Gomba. Mary Flávia Namulindua é a coordenadora do grupo cultural Dancing Beats. Sim, eu sou um membro que personifica o poder das pessoas. As pessoas têm o poder. Nós não somos nada sem o povo. É por isso que o poder das pessoas é mais forte do que as pessoas no poder. Não há dúvida de que mais jovens estão a interessar-se pelas principais posições políticas no Uganda. Mujuca, Kiaga, Mainga, Namulindua estarão a concorrer contra candidatos do partido do Movimento de Resistência Nacional que ocupam estes cargos há mais de 20 anos. Kyadondo East, membro do Parlamento, Robert Kyagulanyi, também conhecido como Bobi Wine, está satisfeito porque um bom número de colegas seus da indústria das artes está a juntar-se à política. No entanto, ele aconselha os artistas a não ambicionarem apenas as posições parlamentares, mas também lugares ao nível dos conselhos locais até à presidência do país. Ele defende que, embora o ambiente político no Uganda ainda seja hostil, especialmente para os políticos da oposição, os artistas deveriam trabalhar juntos para o bem comum. Os artistas, tal como outros ugandeses, viveram, experimentaram e desejaram melhor para si e para as pessoas ao seu redor, especialmente aqueles que gostariam de liderar. Quando fui confrontado com graves violações dos direitos humanos, artistas como Nubia Lee, King Saha, Jennifer e Josie Chamelon, como Eddie Kenzo, vieram falar por mim. Eu fiquei humilhado. No entanto, nem todos os artistas que aderiram à política no passado tinham os ugandeses no coração. De facto, Kyagulanyi afirma que alguns deles têm outras motivações para chegarem ao poder. Nós temos dois tipos de artistas que querem sobreviver e ocupam cargos sem se importarem com quem representam, e aqueles que vão representar e ser o reflexo das pessoas que representam. A Somália é o país do Corno da África mais afetado por uma guerra civil de cerca de 3 décadas. Uma imagem que os jovens somalis pretendem apagar com as suas iniciativas em prol do desenvolvimento do país. Negócios e inovação no coração da mais recente cimeira de tecnologia de Mogadiscio, na Somália. Uma estratégia usada para promover startups locais emergentes, contribuir assim para o renascimento de uma economia somali minada por mais de 20 anos de violência. Imaginada por um grupo de jovens somalis que desejam destacar o trabalho de dezenas de empresas locais do setor, a conferência de 3 dias também atraiu centenas de empresários, estudantes e funcionários do governo. Esta é a primeira cimeira de tecnologia da Somália, mas é semelhante a outros eventos globais de tecnologia. As cimeiras reúnem empresários, técnicos, estudantes, funcionários do governo e outras organizações. E é aqui onde todas essas pessoas trocam ideias sobre tecnologia e desenvolvimento económico.
O nosso objetivo é um futuro em que forneceremos serviços relacionados à tecnologia que as pessoas já procuraram no exterior. Muitas vezes vítima de ataques mortais, a Somália mergulhou na guerra civil em 1991 e desde então tem experimentado conflitos envolvendo milícias armadas, forças estrangeiras e nos últimos anos o Al-Shabaab, um grupo islâmico ligado à Al-Qaeda. Os organizadores esperam que o setor de inovação tecnológica possa desempenhar um papel na reconstrução do país e da sua economia. Queremos mostrar outra faceta da Somália e finalmente esperamos que esta cimeira mostre outro lado que não é sobre fome e explosões. Queremos que o mundo veja uma Somália diferente, que está a recuperar-se e possa se adaptar ao desenvolvimento da tecnologia global. Os membros da diáspora somali estão particularmente bem posicionados para desenvolver estes projetos. Mais um passo foi dado no processo de dessalinização da água em Cabo Verde, uma das soluções encontradas para resolver o problema da seca. Com a nova central dessalinisadora inaugurada hoje, São Vicente passa de 6.000 para 10.000 metros cúbicos de água a dia. Trata-se de um investimento na ordem de 1,2 milhões de contos, financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, que também financia a planta dessalinisadora na Ilha do Sal, totalizando 2,4 milhões de contos. As novas plantas dessalinizadoras, com capacidade de produção de 10.000 metros cúbicos de água por dia em cada uma das ilhas, garantirão a produção de água 24/24, incrementando assim a disponibilidade e o aumento da taxa de cobertura, dando desta forma vazão à procura atual e potencial dos segmentos domésticos e de demais setores da economia. A eficiência dos novos equipamentos permite ainda uma redução dos custos de produção em cerca de 50%, algo que o Primeiro-Ministro espera ver refletido nos bolsos dos consumidores. Espero que isto tenha reflexo depois nas tarifas. Claro, para não ficar apenas redução do custo de produção, que seja depois transferido para os consumidores, mas isso é um trabalho da Agência de Regulação, reduzir custos para aqueles que consomem e para aqueles que investem, e particularmente para a atividade económica. Governo que promete continuar a mobilizar recursos para o setor e a estimular investimentos nas energias renováveis para reduzir os custos ainda mais. Governo que promete continuar a mobilizar recursos para o setor e a estimular investimentos nas energias renováveis para reduzir os custos ainda mais. Aliás, o Primeiro-Ministro garante que o orçamento de 2019 já contempla uma série de medidas visando a massificação da microprodução da energia. O Governo quer também apostar na parceria público-privado para reduzir a dependência do país em relação à chuva. Durante a visita do Primeiro-Ministro da Hungria a Cabo Verde, nós iremos assinar um acordo de 35 milhões de euros em condições muito favoráveis e que serão investidos essencialmente neste setor de resiliência e de adaptação às alterações climáticas via disponibilidade de água para a agricultura em condições que nos faça tornar cada vez menos dependentes do efeito das chuvas. Ulisses Correia e Silva diz que o Cabo Verde de futuro tem de romper com a fatalidade de morrer afogado ou de seca, como diz a canção. E acredita que isso é possível com investimentos na dessalinização e na reciclagem de água para a rega. Por seu lado, o presidente da Câmara diz que o maior desafio para a ilha nesse século é ter água em quantidade e qualidade para satisfazer as necessidades das suas gentes e elogiou também os esforços do governo e da Eletra. No mesmo dia, foi inaugurada uma unidade idêntica na Ilha do Sal. O Uganda é um dos países africanos onde as pessoas com albinismo queixam-se de discriminação, incluindo ataques violentos ligados à superstição. O país realizou esta semana o seu primeiro concurso de moda destinado a combater este preconceito. O ativismo na passarela.
Estes jovens ugandeses abraçaram um projeto que pretende denunciar a discriminação das pessoas com albinismo no Uganda. Foi o primeiro concurso de beleza do género realizado no país para a escolha do candidato a Miss África no final deste mês em Nairobi, no Quênia. 22 candidatos de 6 distritos desfilaram em Kampala para a escolha de 10 representantes ao evento. Hoje foi uma oportunidade importante porque tivemos as primeiras audiências no albinismo da África Oriental. Isso é extremamente importante porque a representação é importante. Isso diz muito sobre como a sociedade percebe essa diferença. Acho que no próximo ano será enorme. Haverá mais de 22 candidatos. Eu acho que os números vão chegar a 100 ou mesmo a 200. A razão pela qual eu me apliquei é que quero estar no centro das atenções para representar o albinismo e também preciso aumentar a consciencialização da sociedade, começando com os pais das pessoas com albinismo. São coisas para ajudar e não é nenhum favor. A proteção dos direitos das pessoas com albinismo é uma grande preocupação para muitos países da África Oriental. A participação dos jovens nesta luta é ainda tímida, mas os organizadores esperam que o sucesso desta primeira edição venha contribuir para a erradicação das barreiras que cercam a estigmatização das pessoas que vivem com o albinismo no Uganda. O combate ao preconceito em relação ao albinismo a encerrar esta edição do África hoje. Continuação de muito boa tarde.